Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto de Teologia Logos, onde nós estamos aqui nessa oportunidade falando a respeito de pneumatologia, que é a doutrina, o ensino a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nessa ocasião, nós estaremos dando continuidade a uma série de considerações sobre a pessoa, a obra e também a natureza e caráter da pessoa do Espírito Santo. Queridos, é necessário entendermos que uma compreensão exata e correta daquilo que o Espírito Santo realmente é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Pois a maneira como eu o concebo na minha mente e o entendo no meu coração irá, de certa forma, influenciar o meu relacionamento com Deus. Por isso, uma compreensão equivocada, por isso, uma concepção distorcida ou até mesmo parcial, ela irá comprometer aquilo que Deus tem para mim. Eu gostaria de, nesse momento, pontuar algumas coisas básicas, mas que infelizmente muitas pessoas ignoram, que é as características ou atributos, qualidades, virtudes em comum que há entre a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu gostaria de, nesse momento, pontuar a você que assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é eterno. Esse atributo, que é exclusivamente divino, é um atributo que excede a nossa capacidade de compreensão. Devemos ter muita humildade ao falarmos a respeito de algo que não sabemos o que é, pelo simples fato de não sermos eternos. Há uma diferença substancial entre aquilo que é eterno e aquilo que é imortal. Aquilo que é imortal teve início, mas não terá fim. Exemplo, os anjos e os homens, que tiveram início, começo, contudo não terão fim, sempre existirão. Quando falamos a respeito da eternidade, temos aí algo que não teve começo, que não teve princípio, que não teve origem, que sempre existiu, ou seja, é algo autoexistente. E também não terá fim, não terá término, sempre será, sempre foi, sempre é e sempre há de ser. Nós estamos falando sobre uma característica, sobre um atributo exclusivamente divino, que é algo que caracteriza o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Olhe só o que o escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 9, versículo 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha como o escritor aos Hebreus, olha como ele adjetiva de maneira clara, de maneira inequívoca, a eternidade do Espírito Santo. Ele usa o adjetivo Espírito eterno. Amados, o Espírito Santo, assim como o Pai, o Filho, ele sempre existiu. Ele existe e sempre há de existir. É um atributo, é uma característica que eles compartilham entre si. Tá? Uma segunda característica ou atributo que o Pai possui e que o Filho possui, e que de igual forma o Espírito Santo também a detém, é a capacidade de doar vida. O Espírito Santo ele tem vida em si mesmo, assim como o Pai a tem, assim como o Filho também a possui. O Espírito Santo, como tendo vida em si mesmo, ele também pode doar essa vida. Ou seja, ele pode trazer à existência formas inumeráveis de vida. Olha só o que o escritor do livro de Jó coloca para nós no capítulo 33, e verso de número 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Olha como ele atribui a capacidade de vida, a capacidade de gerar vida, a capacidade de manter vida, à pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. E não é exatamente isso que ocorre quando lemos os relatos da criação em Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque quando olhamos para Gênesis, especialmente no versículo 26 do capítulo 1, a Escritura nos diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Algumas escolas de interpretação acreditam que essa expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, seria Deus falando com ele mesmo. Outra corrente de interpretação defende que seria Deus falando com a terra. Outra corrente de interpretação defende que seria Deus falando com anjos. Só que outra corrente de interpretação, a qual eu também me associo e defendo, exponho, é a que diz o seguinte, que nós temos aqui uma menção velada, implícita, à Trindade. Deus estaria falando com o Filho e com o Espírito Santo. E quando olhamos para João, capítulo 33, verso de número 4, não é difícil chegarmos a essa conclusão. Porque o autor, ele redige uma fala que é absolutamente clara. O Espírito de Deus me fez. O sopro, o vento, o ar, o Espírito do Todo-Poderoso me dá vida. Uma outra característica do Espírito Santo que vemos no Pai e no Filho e que ele a possui é a onipresença, a capacidade de estar em todos os lugares. Ele não está preso a nenhuma região geográfica. Ele não pode ser limitado a nenhum ambiente. O Espírito Santo, por ser Espírito, ele está presente em todos os lugares. Olha o que o salmista fala-nos no Salmo 139, a partir do verso 7, 8, 9 e 10. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu subo aos céus, o Senhor aí está. Se eu coloco a minha cama lá no mais profundo abismo, lá também o Senhor estará. Se eu, olha o que ele diz, tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, até ali a tua mão me guiará e me sustentará. Olha como a onipresença do Espírito Santo é explícita, exposta nesse fragmento escriturístico. Amados, queridos alunos do Instituto de Teologia Logos, como é maravilhoso para nós analisarmos a perfeita harmonia, não só de caráter, não só de personalidade, não só de natureza, mas também de valores, de atributos, que há entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Uma outra característica que o Espírito Santo possui, que vemos ela também presente no Pai e de igual forma no Filho, é a onisciência, que é a capacidade de conhecer absolutamente todas as coisas. E é necessário fazermos uma observação pontual aqui, quando falamos ou nos deparamos com esse assunto. Ao falarmos sobre onisciência, ela é tão simples de compreender. Por que Deus é onisciente? Deus ele é onisciente porque ele conhece todas as coisas. E por que ele conhece todas as coisas? Porque ele é o agente provocador daquilo que conhecemos. A ciência, o próprio Deus a criou. O universo, o próprio Deus é o seu arquiteto. Quando olhamos para os vários ramos do conhecimento, todos eles possuem a sua origem em Deus. Ele é o matemático por excelência. Ele é o físico por excelência. Ele é o químico por excelência. Ele é a própria sabedoria. Olha só que maravilha. E, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 10, Paulo fala: o Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele perscruta, ele sonda, ele esquadrinha todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e até mesmo o interior de Deus. Olha que linguagem extraordinária. Parece até que ela é retirada da experiência gestacional, aonde uma criança que está ainda sendo gerada no ventre, ela começa a pressionar as paredes uterinas, na tentativa de sentir onde ela está, qual é o limite. Quando Paulo fala que o Espírito Santo ele perscruta, ele sonda as profundezas de Deus,
Isso nos dá uma noção extraordinária, embora incompreensível e inconcebível para o nosso estado atual, da harmonia perfeita que há entre o Espírito Santo e o Pai. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, ele é soberano. Ele é soberano. Olha só o que encontramos em 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, Paulo falando a respeito dos dons, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada um, conforme ele, o Espírito, deseja. A operação dos dons espirituais, a comunicação de capacidades espirituais, ela é operada e efetuada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita-nos. É o Espírito Santo que habilita-nos para exercermos a função que ele deseja no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Não é eu que escolho como trabalhar. Não é eu que escolho o que fazer. Isto não me compete. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele deixa isso de maneira bem clara, que é o Espírito Santo que vocaciona, que chama, que seleciona pessoas para atividades, para ministérios, para ocupações específicas, conforme ele quer. Ele é soberano na ação. Ele é soberano na comunicação. Ele é soberano na capacitação. Ele é soberano em tudo.